Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse vídeo será um tutorial de como passar a sacerdotisa de Khal, a chefe de calabouço do templo do deus Khal. A sacerdotisa começa o combate no estado invulnerável. A chave para remover sua invulnerabilidade é essa lasca que ela acabou de invocar. Essa lasca é uma mecânica muito importante nesse calabouço. Todo turno, uma entidade invocará essa lasca. No primeiro turno, o primeiro inimigo a jogar invocará a lasca. No segundo turno, o segundo inimigo a jogar invocará a lasca. No terceiro turno, o terceiro inimigo a jogar invocará a lasca. E assim por diante. Se porventura restar apenas um inimigo, esse inimigo invocará a lasca turno sim, turno não. Outro detalhe é que se chegar na vez do próximo inimigo de invocar a lasca no próximo turno, ele invocará a lasca e a antiga vai desaparecer. A lasca tem apenas 1000 de vida base. Porém, ela ganha um bônus por um turno de mais 500 de vida para cada aliado seu vivo. Então, em um grupo de 8, a lasca teria incríveis 5000 de vida. Porém, ao chegar no segundo turno de jogo da lasca, ela perde esse bônus, sobrando apenas os 1000 de vida iniciais. Essa mecânica pode ser uma aliada sua para derrotar a sacerdotisa. Enquanto a lasca estiver viva, ela concede diferentes bônus para os monstros. A Chocoligarca ganha 2 PMs, o Cacauboy ganha 4 de alcance, o Torrefacínora entra no estado irremovível, o Temperaturgo ganha 50 de danos, a Praliciana ganha 50 de bloqueio e a Sacerdotisa de Khal entra no estado imbloqueável. Adicionalmente, todos os monstros têm uma redução de 50% de danos enquanto a lasca estiver viva. É isso mesmo, você só é capaz de infligir metade do seu potencial de danos enquanto a lasca viver. É um debuff cruel. Qualquer inimigo que estiver com a lasca invocada ficará invulnerável até que a lasca seja derrotada. Então, digamos que essa é uma segunda invulnerabilidade da sacerdotisa de Khal. Para remover a primeira invulnerabilidade dela, é necessário derrotar 3 lascas. Simples assim, derrotou 3 lascas, a sacerdotisa perde sua invulnerabilidade permanente. Há 2 maneiras de fazer isso. A primeira é atravessar toda a vida da lasca, contando o bônus de 500 de vida para cada aliado, e a segunda é causar apenas 1000 de dano, e aí, no próximo turno, a lasca morrerá por conta própria, pois seu bônus de vida dura apenas um turno. Deixar o próximo inimigo invocar a lasca não conta como lasca derrotada. Se fosse só isso, não seria um calabouço muito difícil. Porém, toda vez que um personagem golpeia a lasca, esse personagem recebe o estado Chocolateu. Quase todos os feitiços de todos os monstros causam danos aumentados a aliados no estado Chocolateu. Então, se você golpear a lasca e receber o estado Chocolateu, você vai tomar pancadas fortes. Esse estado é particularmente perigoso, pois a sacerdotisa de Khal tem um feitiço global, ou seja, não tem forma alguma de escapar desse golpe, e esse golpe fica mais forte para cada aliado no estado Chocolateu. Então, em um cenário imaginário onde todo o seu grupo de 8 recebeu o estado Chocolateu golpeando a lasca, pode ter certeza que todos os personagens vão morrer em um só golpe da sacerdotisa de Khal. Ela usa esse feitiço turno sim, turno não, ou seja, em todo turno ímpar. Uma forma de evitar o recebimento do estado Chocolateu é derrotando a lasca de uma vez só. Se o seu golpe matar a lasca, você não recebe o estado Chocolateu. Então, um Iop com uma cólera bufada consegue matar a lasca sem receber esse estado, por exemplo. Porém, tome cuidado com armas e feitiços com múltiplas linhas de dano, caso você esteja tentando derrotar a lasca de uma vez só para não receber o estado Chocolateu. O estado Chocolateu será dado após a primeira linha de danos ser causada, e não ao final do feitiço ou arma. Não é possível remover o estado Chocolateu, ele sai naturalmente depois de 3 turnos. Toda vez que você derrotar uma lasca, um numeral vai aparecer em cima da sacerdotisa, indicando quantas lascas você já derrotou. Outro detalhe é que a cada lasca derrotada, a sacerdotisa ganha um bônus permanente de danos finais. Ao derrotar 3 lascas, a sacerdotisa perde sua invulnerabilidade permanente, mas estará com um bônus de 99% de danos finais a mais, ou seja, danos dobrados de forma infinita, e também ela ainda se tornará invulnerável quando invocar uma lasca, devido à mecânica de invulnerabilidade da própria lasca.
A grande dificuldade desse calabouço é essa questão da sacerdotisa de Cal ficar muito forte enquanto você vai derrotando as lascas, e enquanto está no estado chocolateu, uma vez que a lasca viva introduz vários incômodos e você é tentado a se livrar dela o mais rápido possível. E também você inevitavelmente vai precisar bufar os danos da sacerdotisa, uma vez que é necessário derrotar lascas para torná-la vulnerável. Algumas dicas que eu posso dar são: você pode ignorar completamente a lasca e jogar com 50% de redução de danos, caso o limite de turnos não seja um problema, como no crono ou no duo. Por exemplo, quando eu fiz liberdade e 200 pontos de ídolos, eu ignorei a lasca completamente até restar apenas a sacerdotisa de Cal. Dessa forma, a sacerdotisa ficou relativamente inofensiva até a última etapa do combate, que é quando eu comecei a derrotar as lascas para tirar a invulnerabilidade da sacerdotisa. Outra dica é: não golpeie a lasca com muitos personagens. Utilize alguns personagens para derrotar a lasca com exclusividade. Se você golpear a lasca com o time todo e não tiver mecanismo nenhum de redução de danos, a sacerdotisa vai limpar o seu time todo em um só golpe, pode acreditar. Uma forma de minimizar esse dano é aumentando sua resistência ao elemento neutro, pois esse ataque global da sacerdotisa que é bufado bate no elemento neutro. Tudo o que você precisava saber sobre a sacerdotisa de Cal está aí. Agora vou deixar o resto da luta rolando, já está quase acabando. Caso vocês não repararam, nessa luta eu fiz o sucesso crono, que consiste em vencer essa luta antes do turno 9 começar. Então, para quem quiser analisar com mais calma como foi minha estratégia, só voltar o vídeo e talvez assistir sem o áudio do tutorial. A luta está ininterrupta, salve alguns zooms e pausas estratégicos para fins de explicação. Se você gostou desse conteúdo, considere me apoiar curtindo, comentando ou se inscrevendo no canal. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!